Graça e paz, Igreja Global. Glória a Deus. Amém. Vamos para a palavra? Estão preparados para receber aquilo que Deus tem para ministrar no coração de vocês? Estão mesmo? Certeza? Minha esposa perguntou hoje para mim: amor, qual o tema você vai pregar? Eu falei: arrependei-vos, raça de víboras, que está chegando. Jesus Cristo está voltando. Ela falou: sério, amor? Não, mas não vai ser esse o tema, mas é próximo disso. Por quê? Antes, eu queria, de iniciar a palavra, eu queria honrar a Deus primeiramente, aos nossos apóstolos e pais espirituais, a minha família que está aqui presente, e a todos aqueles que estão assentados aí, aqueles que estão através da live para ouvir essa palavra. E eu quero que essa palavra gere transformação na sua vida, assim como o Espírito Santo estava ministrando no meu coração e gerou transformação, gerou uma mudança, um novo pensamento. Cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, é necessário que haja uma transformação, é necessário que haja uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude nas nossas vidas. Nós não podemos permanecer da mesma maneira que estamos quando nós somos impactados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é algo extraordinário. Então, primeiramente, eu queria que vocês não trouxessem para o coração de vocês essa palavra como uma exortação, mas sim como uma orientação, porque muitas vezes tem pessoas, não todas, mas quando são exortadas, são corrigidas, elas fecham o coração e acabam não recebendo a palavra, principalmente quando a palavra toca com algum calo que ela tenha, algum erro que ela esteja cometendo. Então eu quero que você nessa noite, se o Espírito Santo tocar no seu coração e você olhar para dentro de si, e for citado algum erro que talvez você esteja cometendo, alguma área da sua vida que ainda não foi transformada, eu não quero que você se feche o seu coração, muito pelo contrário, eu quero que você abra o seu coração, abra a sua mente, para que você possa ser transformado através dessa palavra, para que você não saia daqui nesta noite da mesma maneira que você chegou, mas que você saia como um canal de bênção, para chegar na sua casa e para atingir outras vidas. Amém? Então falem, repitam comigo essa frase: essa mensagem não é uma exortação, esta mensagem é uma orientação que o Espírito Santo de Deus tem para a minha vida, que gerará transformação, libertação e restauração sobre a minha mente e sobre o meu coração. Amém? Grandioso Deus, eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações através desta palavra, que essa palavra venha com um impacto extraordinário e sobrenatural, e gere transformação em nossas vidas, e que nós possamos, Senhor Deus, não sair daqui nesta noite, ou sair dessa live, ou após assistir a transmissão dessa palavra, da mesma maneira que chegamos, mas sim, Senhor Deus, que venhamos renovar a nossa mente, o nosso entendimento, para honrar e engrandecer o seu santo e poderoso nome. Amém. Amém? Então vamos lá. Essa palavra, o Espírito Santo ministrou algum tempinho atrás na minha vida, e continuou ministrando, e ministrou no dia de hoje, quando eu estava recapitulando e acrescentei algo no meu esboço. E essa palavra, ela veio, muitas vezes a maneira com que Deus trabalha para revelar a sua presença, para revelar a sua palavra aos nossos corações, é muitas vezes até cômica. Como a minha esposa, quando ela trouxe a pregação, né, que ela trouxe a historinha dos porquinhos para pregar. E essa mensagem, o Espírito Santo ministrou no meu coração, vendo alguns memes, Reels, do Instagram. Mas esses memes e esses Reels, eles me incomodaram de uma maneira. E sobre o que seria esses memes? O primeiro meme que eu vi foi uma entrevistadora, chega para uma senhora e fala: qual que é a sua profissão de fé? Ela fala:
eu sou evangélica. Ele fala de qual igreja? Da católica. Ela não soube distinguir a religião que ela era. Tô certo? Evangélica é a mesma coisa que católico? Não, né? Então ela não soube distinguir. Outro falou: qual que é a profissão de fé que você é? Eu sou cristão. Sou cristã, mamãe. Mas qual a sua igreja? Sou cristã da Umbanda. Primeiro, a gente sabe que dentro da Umbanda não é pregado o cristianismo. Eles falam muito sobre o Deus, mas não é pregado o cristianismo. Então, isso foi falando, eu falei bem assim, mas as pessoas não sabem a profissão de fé delas. As pessoas não sabem quem elas são, ou por que elas estão professando isso, porque elas seguem tal doutrina e tal religião. E para encerrar a última, que foi uma entrevista que teve com várias pessoas, e eles, com certeza, eles tiveram algumas respostas, mas eles fizeram cortes nesses vídeos, e eles só pegaram aqueles que se diziam ser cristãos e muçulmanos. E aí eles perguntam para o cristão, falam assim: qual é a tua profissão de fé? Sou cristão. Você é cristão? Legal. Me cite 2 versículos da Bíblia. O vídeo, no corte, nenhum cristão soube citar 2 versículos de cor da Bíblia. Um que se disse cristão, que até que parecia que estava meio manguaçado, ele citou: Jesus chorou, mas não sabia a referência bíblica. Aí eles perguntaram para os muçulmanos: qual a sua profissão de fé? Sou muçulmano. Então cite um trecho do Alcorão. Todos os muçulmanos citaram um trecho do Alcorão. Todos citaram um trecho do Alcorão. E o que me incomodou? As pessoas usando a palavra, a nomenclatura: sou cristão. Sou cristão. E é por isso que hoje o tema da minha mensagem é a diferença entre um cristão nominal e um cristão espiritual. Levante a mão aqui quem é cristão. Levante sua mão quem é cristão. Levante a mão quem é cristão. Amém? Não, permaneça com a mão levantada. Todos vocês que são cristãos, permaneçam com a mão levantada. Aqueles que não, pode baixar. Quem não é cristão, levanta a mão. E você que não levantou a mão nem para um nem para outro, prefiro não opinar. Tem a galera do prefiro não opinar. A maioria, mais de 98% da igreja levantou a mão. Vamos ver que se até o final dessa mensagem vocês vão se considerar ainda cristão. Se vocês vão poder levantar as mãos com autoridade e dizer: eu sou um cristão verdadeiro e genuíno. Então vamos entrar na mensagem. E para sabermos se somos ou não cristão, a pergunta é: o que significa ser cristão? A palavra cristão significa seguidor, imitador ou discipulado por Cristo. Então, o que é ser um cristão? Um seguidor, um imitador e um discipulado por Cristo. Um discípulo de Cristo. As pessoas muitas vezes confundem o que é ser discípulo. Discípulo é aquele que aprende, é aquele que está disposto a sempre aprender algo novo da parte de Cristo, é aquele que sabe a sua limitação e sabe que cada vez, através do Espírito Santo, nós temos uma revelação nova, de mudança para as nossas vidas, de transformação para o nosso ser. Então, cristão é aquele que segue esses princípios: seguidor,
imitador e discípulo de Jesus. A palavra de Deus, em 1 João 2,6, comunicação pode colocar lá para mim, fazer um favor? Versão NVI. A palavra de Deus nos fala assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Para você ter poder e autoridade para falar que está em Cristo, e Cristo está em ti, você tem que andar como ele andou. Você tem que imitá-lo. Você tem que saber quem ele era, como foi a sua vida, como foi a sua trajetória, e qual é o seu querer para a sua vida no dia de hoje. E você imitá-lo e viver e seguir o caminho que ele trilha para você a cada dia. O termo cristão, muitas pessoas, talvez você não saiba, as pessoas acham que o termo cristão foi uma nomenclatura bonitinha que eles criaram entre si para serem diferenciados. Mas não. Quem foi meu aluno no instituto, que quando eu dei a matéria de Atos, eles lembram, ou deveriam lembrar, quando foi a primeira vez que a nomenclatura cristão foi usada? Foi em meio do 1º século, não tem uma datação correta, na cidade de Antioquia. Como aconteceu essa nomenclatura, esse nome chamado cristão? Os cristãos estavam sendo perseguidos. Barnabé foi até Tarso procurar por Saulo, porque eles também estavam sendo perseguidos. E ao chegar na cidade de Tarso, ele encontrou o Saulo e falou: vamos para Antioquia. Lá nós precisamos ficar por um período. Eles ficaram por um período de 1 ano, levando a mensagem intensamente. E foi durante esse período que eles estavam na cidade de Antioquia, que eles foram chamados de maneira pejorativa para escarnecer o nome de Cristo, de cristãos. O porquê disso? Porque eles estavam fazendo o quê? Seguindo a Cristo. Eles estavam fazendo o quê? Imitando a Cristo. Eles estavam fazendo o quê? Obedecendo a Cristo. E eles foram chamados de maneira pejorativa, de maneira depreciativa, de cristão. E eles pegaram, acho que gostaram dessa nomenclatura, e falaram: então agora, para a gente ser diferenciado dos judeus, então agora nós vamos ser conhecidos e vamos carregar esse título de cristãos. Então cristão é isso, é aquele que quer seguir a Cristo. 1 Pedro 4, 15 e 16, a palavra de Deus nos fala assim: portanto, nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, criminoso, nem como quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Eu tenho uma boa, não uma má notícia, eu tenho uma boa notícia para te dizer. Você, como cristão, vai passar por sofrimento. Ali teve muitos exemplos de pessoas que praticam o mal, mas o cristão também passa por sofrimentos, também passa por adversidades. Mas no meio das adversidades, o que no final do versículo fala? Glorifique a Deus por meio desse nome. As atitudes do cristão, mesmo em meio à adversidade, tem que glorificar o nome de Deus. Mesmo em meio às provações, tem que glorificar o nome de Deus. Porque é muito fácil falar que é cristão quando está tudo bem e glorificar o nome dele. Mas e quando vem a adversidade? Quando vem a provação? Quando vem o problema? Qual que tem sido a tua atitude perante Deus? O que você tem feito? Você tem glorificado a Cristo? As suas atitudes, suas palavras, tem glorificado o nome dele? Então guarde no seu coração que aquele que é cristão, cristão verdadeiro e genuíno, é aquele que glorifica o nome de Deus, nos momentos bons, mas também nos momentos ruins. E por que eu trouxe essa mensagem, esse título? Porque hoje em dia as pessoas estão distorcendo o que é ser cristão. Hoje em dia as pessoas não têm compreendido o que é ser cristão. E como que a gente consegue observar isso? O Brasil, o último censo que o IBGE fez foi em 2022. O Brasil possuía em 2022
203 milhões de pessoas. Aproximadamente, eles acham que agora em 2024, esteja entre 210 e 215 milhões. Então vamos usar os 215 milhões. Então o Brasil hoje, vamos dizer que tem 215 milhões de pessoas. Sabe qual é a quantidade de cristão dentro do Brasil? 185 milhões. Que são considerados cristãos, católicos e evangélicos. Então, 185 milhões. Então, de 185 milhões, que o Brasil é o segundo país com maior número de cristãos. Ele só perde para os Estados Unidos, que os Estados Unidos tem 253 milhões de cristãos. Então, Brasil, 185 milhões. Estados Unidos, 253. Para chegar de 185 milhões para 215 milhões, são quanto? Quem é bom de matemática? 30 milhões. Apenas 30 milhões da população não é cristã. Você acha que isso é verdade? Você acha que esses 185 milhões são verdadeiramente cristãos? Você acha que o nosso Brasil seria o Brasil que a gente está vivendo se nós tivéssemos realmente 185 milhões de cristãos? Verdadeiros e genuínos? Vocês acham? Todo mundo quieto, apreensivo. Me respondam. Vocês acham que sim ou que não? O porquê disso? Aí entra o tema da minha mensagem. Quem você é? Um cristão espiritual ou um cristão nominal? A grande maioria desse número são cristãos nominais. Eles se intitulam cristãos. Eles falam que eles são cristãos. Mas por que eles falam que eles são cristãos? Por quê? Porque muitas vezes eles vêm para a igreja. Muitas vezes eles são um crente domingueiro, aparece na igreja no culto de Santa Ceia ou no domingo. Muitas vezes eles oram a hora que acordam, oram antes de dormir. Muitas vezes eles leem a Bíblia ou algum livro cristão. Muitas vezes eles vêm num apelo de salvação e aceitam Jesus. Muitas vezes eles são batizados nas águas. Muitas vezes eles exercem uma função de serviço voluntário dentro de uma igreja, ou uma função de serviço ministerial dentro de uma igreja. E talvez agora eu gerei um pontinho de interrogação na sua mente. E você talvez agora se pergunte: mas pastor, tudo isso que você falou não faz parte de um cristão? Com toda certeza faz. Mas isso faz parte de uma vida de um cristão em uma totalidade. Falem essa palavra comigo: totalidade. Repitam: totalidade. E não parcialidade. Entenderam? Todos esses exemplos que eu dei fazem parte da vida de um cristão, mas dentro de uma totalidade, não de uma parcialidade. E hoje as pessoas que se intitulam cristão, aquele que não é um cristão espiritual e genuíno, ele escolhe algumas coisas, aquilo que lhe convém, aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe é bom, e aquilo que ele não quer, ele não pratica. Aquilo que ele não quer, ele não faz. Pode estar na Bíblia. O irmãozinho pode chegar e mostrar para ele na Bíblia. E ele se diz cristão e não obedece. Ele se diz cristão e não coloca em prática. Ele se diz cristão, mas não está nem aí se está ou não agradando o verdadeiro Cristo. Porque ele não vive pelo Espírito, ele vive pelos desejos da sua carne. Cristão espiritual não vive por sentimentos e emoções.
Cristão espiritual tem sentimentos e emoções, mas ele se move pelo Espírito. Ele se move por quem habita dentro dele e ministra o seu coração, ministra a sua mente. É isso que faz um cristão verdadeiro e genuíno. Por isso que existem muitos cristãos verdadeiros e genuínos, tanto dentro da igreja evangélica quanto da igreja católica. Por quê? Porque eles decidem seguir uma caminhada com Cristo. Eles decidem ouvir a voz do Espírito Santo e caminhar junto com Ele. Eles decidem obedecer à voz de Deus que está na sua palavra. Por quê? Porque eles querem ser um cristão verdadeiro e genuíno. E aí a gente vê a preocupação, que não é de hoje essa preocupação. Nós pastores não se preocupamos com o povo de hoje, porque essa mensagem não é para aquele que está lá fora, essa mensagem é para aquele que está aqui dentro. E se intitula cristão, mas não tem vivido até o dia de hoje comum. Então, o apóstolo Paulo já se preocupava com isso há muitos anos atrás. Colossenses 3, 23 e 24, a palavra de Deus nos fala assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem que nós estamos servindo? Quem nós estamos servindo? A Cristo. Mas nós só servimos a Cristo dentro da igreja? Só quando estamos presentes num culto, numa casa de paz, num discipulado? Não. O cristão, ele serve a Cristo na escola, no trabalho, no ônibus, na fila da panificadora e do mercado. Aonde ele estiver, ele serve a Cristo, porque ele sabe que tudo que ele faz é para Cristo. Ele não faz para honrar homens, mas ele faz para honrar o nome de Deus. Não estou falando que agora você fala, não honro homens, que nós precisamos honrar a homens. Mas tudo, quando nós honramos homens, o nosso principal objetivo é alcançar e atingir o coração de Cristo com essa honra. É impossível você querer alcançar o coração de Cristo com honra, se você não tem honrado as pessoas, se você não honra pai e mãe, se você não honra o teu cônjuge, se você não honra os teus líderes, se você não honra o teu chefe, se você não honra o teu pastor, se você não honra essas pessoas, é impossível você dizer que honra a Deus, porque Deus coloca pessoas como conexões em nossas vidas. Amém? Vocês estão entendendo o que é ser cristão? Amém? Então agora eu quero pontuar coisas principais que o cristão espiritual precisa saber e vivenciar diariamente na sua vida. Primeira coisa, o cristão espiritual, ele precisa crer que Jesus morreu na cruz. E essa morte, como o pastor Azaf já falou, essa morte não era para ele, essa morte era para mim e para você. Então, primeiramente, o verdadeiro cristão, ele sabe o valor da morte de Cristo. Ele sabe que ele é um pecador e ele depende de Cristo para ter acesso a Deus. Então o primeiro passo do cristão é crer em Jesus, crer que Ele morreu. O segundo passo é crer que após a morte, Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Então o verdadeiro cristão, ele sabe que o Deus que ele serve é um Deus vivo e poderoso, que sara, que cura, que liberta, que transforma. Então o verdadeiro cristão, ele não titubia, ele não tem dúvida, ele não é incrédulo, ele sabe que Deus está no controle, mesmo que venha o problema, mesmo que venha a adversidade, mesmo que venha a aprovação, ele sabe quem é o Deus que ele serve, ele sabe quem é o Cristo que habita dentro dele.
Próximo, conhecer verdadeiramente a Jesus. Se nós perguntarmos hoje para qualquer pessoa, elas vão falar que conhece a Cristo, conhecem a Jesus. Mas não é dessa maneira que eu quero que você entenda que precisamos conhecer a Jesus. É impossível conhecermos a Cristo sem viver uma vida de intimidade com Ele. E como nós adquirimos essa intimidade com Cristo? Através da oração, através da conversa com o Pai. É impossível nós conhecermos a Deus, conhecermos a Jesus sem intimidade. Então, se você quer se tornar um cristão verdadeiro e genuíno, e não ora, não tem um tempo de qualidade com Deus, não conversa com o seu Pai, não ouve a voz do Espírito Santo, você precisa começar a fazer isso. Você precisa começar a orar, a conversar, porque é nessas conversas que temos com Deus, no nosso íntimo, no nosso particular, é que Ele abre o nosso coração e transforma as nossas vidas. Porque existem coisas que Deus deixou para a igreja, para o seu povo, para os seus filhos, quando lemos a palavra de Deus. Mas existem coisas que Ele quer ministrar em particular com o pastor Azaf, com o pastor Gilberto, com o pastor Keitson, com o seu Hamilton. Ele quer falar no particular contigo. E se Ele não tem tempo no particular contigo, se você não chega na presença para conversar com Ele, para abrir o seu coração, tanto nos momentos que você esteja infeliz ou infeliz, como que você vai conhecê-lo? Como que Ele vai se revelar a ti? Como que Ele vai mudar a tua atitude? Como Ele vai mudar a sua vida? Nós precisamos nos achegar em intimidade até a presença de Deus. Próximo passo, arrepender-se e abandonar as práticas pecaminosas. Arrepender-se e abandonar as práticas pecaminosas. A palavra de Deus é muito clara em Romanos 3,23, quando nos fala que todos nós pecamos, todos pecamos. Não existe um a não ser Cristo que não peque. E a própria palavra de Deus nos fala: aquele que falar que nunca pecou já está pecando, e é um mentiroso. Por quê? Porque o arrependimento e a libertação do pecado é você ser transformado pelo Espírito Santo e você não se deixar mais ser escravizado pelo pecado. É aquele pecado que você praticava diariamente, seja um vício nas drogas, na bebida, na pornografia, na masturbação, seja o adultério, seja a mentira, seja a fornicação, qual que seja o pecado, ele não vai mais fazer parte da sua vida. Você não vai mais deixar que esse pecado te escravize. Você não vai mais deixar que esse pecado te humilhe. Você não vai mais deixar que esse pecado trace a tua rota e o teu caminho para o inferno. Por quê? Porque
Não vai ter valia. Você lê o livro tomando um café com Deus. Ai, que linda a palavra, tira a fotinha assim e posta na rede social. Mas a partir dali que você sai da tua porta para fora, você decide viver a tua vida da mesma maneira. Você decide praticar os mesmos pecados. Você decide cometer os mesmos erros. Então não adianta tomarmos café com Deus e almoçar e jantar com Satanás. Deus, Ele quer cear conosco, mas é em todo momento, é em toda a refeição, é 24 horas por dia, Ele quer estar conosco. Por isso que a própria palavra de Deus fala que precisamos orar a todo momento. E esse orar em todo momento não é você, não, então eu não vou mais trabalhar porque a palavra de Deus precisa orar. Não, é no momento que você está trabalhando, você conversando com o Espírito Santo. É no momento que você está dentro do seu carro, dirigindo, você conversando com o Espírito Santo. É no momento que você está escutando uma palavra na igreja, você conversando com o Espírito Santo. Porque hoje em dia as pessoas estão na igreja, mas elas não estão ouvindo a palavra e conversando com o Espírito Santo. Elas estão ouvindo a palavra e conversando com um amigo através do WhatsApp. Porque hoje a gente olha, eu já fui líder dos servidores, como é difícil chamar a atenção das pessoas por causa de celular. As pessoas, elas estão no horário do culto, em vez de pegar e absorver a palavra, prestar atenção que isso daqui não é por causa do pregador que está aqui em cima. Não, é por causa de quem está enviando essa mensagem para vocês. Independente de quem seja o pregador, se é alguém que você não gosta da voz, se é alguém que você não gosta da cara, se é alguém que você não gosta como eu, que fico andando para lá e para cá. Mas não é quem está aqui, mas é quem está transmitindo a palavra. Quem é o dono da palavra. Honre a palavra de Deus. Venha para a igreja, esquece o teu celular. Não fique mandando, se você usa para anotar, tudo bem, ler a Bíblia, tudo bem, mas não se desligue da palavra e se reconecte com o mundo lá de fora. Se desconecte com o mundo lá de fora e religue na palavra de Deus. Você vai ver que talvez até o dia de hoje você fala, mas eu venho aqui, mas nada tem acontecido. Talvez nada tenha acontecido por causa disso. Você vem aqui, mas deixa a tua mente presa lá fora. A partir de hoje, quando você chega, deixa os teus pensamentos lá fora, os problemas, as adversidades lá, e foque na palavra. Culto é você cultuar, é você entregar. Quando você for ver o significado da palavra culto, você vai entender que é entrega, não é receber. Culto é entrega. Culto é você vai receber por quê? Johnny falou, colheita, semeadura. Aquele que planta muito, muito colherá. Aquele que planta pouco, pouco colherá. O que você está plantando em cada culto que você vem? Não estou falando de dinheiro, estou falando da tua vida, estou falando do teu coração, estou falando da reverência com a palavra, estou falando da reverência e o respeito com quem está aqui em cima. O cristão genuíno e verdadeiro é aquele que respeita a palavra de Deus, respeita o profeta de Deus, respeita um homem e uma mulher de Deus, respeita a casa de Deus. Então, a partir de hoje, respeite, não profane aquilo que não pode ser profanado, não profane aquilo que é santo, não profane aquilo que é especial para Deus. Amém? Isso que eu falei que não era exortação. Orientação. O verdadeiro cristão é reconhecido pela sua maneira de viver. Não é por falar que é cristão. O verdadeiro cristão é reconhecido pela maneira de viver. Quando você vai estudar lá em Atos, ou nos livros históricos, a igreja primitiva, eles não saíam falando que era cristão, mas todos aqueles o perseguiam porque viam o que eles estavam fazendo. Eles eram perseguidos não pelo que eles falavam que eram, mas sim pelo que eles estavam fazendo e vivendo.
e eles eram identificados como cristão. Então levante a sua mão. Eu profetizo que a partir de hoje as pessoas vão identificar você lá fora como um cristão. Você não precisará falar que você é cristão, mas através da tua atitude, através daquilo que você vive, as pessoas vão te reconhecer lá fora, e você vai ser um canal de bênção para alcançar e atingir muitas e muitas vidas. Amém? Glória a Deus. Jesus, toda pessoa, se tivesse a oportunidade de antes de morrer falar algo, com certeza ela falaria algo muito importante. Falaria ou não falaria? Se você soubesse o dia que você ia morrer, o momento, a hora, você não queria falar algo muito importante, deixar uma mensagem para alguém? Com Jesus não foi diferente. Antes de Jesus morrer e ascender aos céus, Ele deixou uma palavra muito importante para nós. Atos 1:8. Meus alunos também sabem essa. Esse versículo eles tiveram que decorar. Atos 1:8 fala o quê? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que gera poder dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele só está dentro de um pastor? Dentro de um líder? Dentro de um obreiro? Dentro de um servidor? Não, o Espírito Santo de Deus está dentro de cada um que aceita a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e se deixa ser guiado pelo Espírito Santo. E como que nós sabemos se o Espírito Santo está verdadeiramente dentro de nós? Quando nós vemos o poder de Deus ser manifesto através das nossas vidas. Não é só pastor e líder e obreiro de igreja que tem poder e autoridade para orar pelos enfermos e eles serem curados, orar por aquele que está endemoniado e ele ser liberto. Todos aqueles que têm o Espírito Santo dentro de si têm esse poder. E as pessoas hoje, ela não entende o poder que ela carrega dentro de si através do Espírito Santo. Vamos ver um exemplo de quem achou que tinha poder, usou o nome de Jesus, que muitas pessoas falam assim: não, eu uso o nome de Jesus, está repreendido, em nome de Jesus. O nome dele tem poder. O nome dele tem poder só quando sai da boca de alguém que está cheio do Espírito. E eu vou te mostrar na Bíblia. Não é só falar o nome dele que vai ter poder. O nome dele tem poder naquele que habita o Espírito Santo dentro dele. Atos 19, 13 e 16. Nós vamos ver o exemplo agora de uns carinha aí que acharam que tinham poder. Deixa eu ler daqui que está melhor. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus. Eles usaram o nome de Jesus? A quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes judeus. Esses filhos de Seva, eles sabiam quem era Deus? Sim, porque eles eram filhos de um sacerdote. Então eles aprendiam quem era Deus desde o início, desde a sua infância. Mas eles não conheciam quem era Jesus. Porque muitos, pode ver que eles usaram o nome de Paulo, Jesus de Paulo. Porque se eles usaram Jesus de Paulo, era porque Jesus ainda não era deles. Jesus tem que ser seu. Jesus tem que habitar dentro de você, para que você tenha poder e autoridade através do nome dele. Para que se alguém falar do teu lado que está enfermo, você não precise ligar para o pastor da tua igreja. Você não precisa ir numa farmácia comprar um remédio. Você coloque a mão sobre ele e declare a cura e ele será curado. Por quê? Porque isso é o cristão. O cristão é aquele que tem autoridade através do Espírito Santo. E como que nós sabemos que temos autoridade? Marcos 16, 15 e 18. A palavra de Deus nos fala assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Fique de pé. Esse é o poder e a autoridade que você tem. Quando você tiver alguma dúvida do poder e autoridade que você tem como filho de Deus, leia Marcos 16 e lembre o poder e a autoridade que você tem através do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que você repetisse uma frase comigo, e essa frase é a conclusão da mensagem. Ser cristão não é um título que eu carrego, mas é aquilo que eu vivo. Vamos repetir? Ser cristão não é um título que eu carrego, mas é aquilo que eu vivo. As pessoas lá de fora, elas têm que te reconhecer como um cristão, não porque você fala que é um cristão, mas porque você vive como um cristão. E eu não aceito, pelo poder e autoridade que há no nome de Cristo, que pessoas dentro desta casa sejam simplesmente cristãos nominais. Mas eu declaro que pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, essa igreja é uma igreja aonde congrega, aonde tem crentes espirituais, crentes maduros, crentes que conhecem o poder que carrega dentro de si. E eu declaro: o poder do Espírito Santo se manifestará sobre a vida de cada um de maneira extraordinária e sobrenatural, porque eu declaro que você entendeu a palavra que foi ministrada nessa noite. Eu declaro que você irá voltar para sua casa e irá meditar nessa palavra, irá meditar nessa palavra, irá meditar nessa palavra, e meditar, e vai começar a colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu.